Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever e de partilhar à vontade para que o nosso canal de estudo bíblico chegue cada vez a mais pessoas. Eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores do canal. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Scapim, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapias, aqui embaixo na descrição do vídeo está o contato. Também na descrição do vídeo está todo o material de estudo deste vídeo, com bibliografia, com as notas, tudo certinho para você estudar e continuar o seu estudo posteriormente. Bom, gente boa, nós estamos a um passo do paraíso, estamos a um passo do final desse estudo teológico de toda a obra do Evangelho de São João, essa obra estupenda, que é para nós cristãos católicos uma ferramenta de reflexão, de meditação, não somente pela reflexão que a gente faz com o texto, mas pelas chaves de leitura da Sagrada Escritura. É muito importante, é muito bonito, é muito empolgante. Para mim é uma honra poder partilhar isso convosco. Hoje nós vamos fazer o capítulo 21. O capítulo 21 que é um relato da conclusão segundo a ótica da comunidade de São João. Na última aula nós vimos que São João fecha o Evangelho dizendo que muitas outras coisas ainda aconteceram que não estão escritas ali, mas aquelas que foram escritas é para que creiamos. Então, o Evangelho, o capítulo 21, ele é uma construção da comunidade, uma conclusão feita para que a comunidade pudesse refletir no encontro do ressuscitado com a igreja madura. Então, todos os sinais, os símbolos que são usados aqui, eles devem ser tomados com essa chave de leitura. É o ressuscitado presente no meio da igreja pós-pascal, a igreja daqueles que já aderiram à fé de uma maneira convicta. Então as figuras, os personagens que tem aqui, eles apontam para a igreja no seu poder de pastorear, no seu poder de evangelizar, no poder de resgatar e de ser esta ferramenta nas mãos de Deus para a redenção do mundo. Então essa é a chave de leitura do capítulo 21. Muito bonito, muito importante e vai ser muito delicioso trabalhar aqui. Finalizado isso, terminou? Não. Lembra que no primeiro vídeo do Evangelho de São João, eu deixei os 18 primeiros versículos para o final, que nós iremos fazer de fato uma leitura do prólogo de São João, os 18 versículos, e essa será a nossa última temática. E aí nós vamos entrar nos Atos Apóstolos. Bom, vamos lá? Vai ser muito interessante, muito legal. Vamos para o capítulo 21, do versículo 1 ao 25. O encontro do ressuscitado com a igreja madura. Então, a temática, como disse, os alunos, os discípulos de São João, elaboraram esse episódio. Ele é um pouco longo, bem articulado, cheio de simbolismos, mas se ocupa com o sentido da missão da igreja, como uma missão universal. E o ponto de partida é a memória de uma cena do Evangelho de São Lucas, ou seja, a pesca milagrosa. Aqui quase que se parafraseia tudo o que aconteceu naquela cena. Então, lá em Lucas, Jesus, diante daquela cena em que os apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, estão à beira-mar, cabisbaixos porque não conseguem pescar, Jesus indica qual o caminho para pescar abundantemente. E aí, após eles terem obedecido ele e terem experimentado essa pesca milagrosa, ele os convoca, ele os chama e eles o seguem. Então, aqui neste capítulo,
nós temos figuras simbólicas, Pedro e João. O texto ele é carregado dessa simbologia. Pedro, a autoridade. João, a parte, a caridade. João é o carisma da igreja. Então, esta leitura, ela passa muito por aí. Ou seja, a igreja que experimenta o Cristo, a igreja que reflete o Cristo, a igreja que vive o Cristo e a igreja que tem o dever de conduzir, o dever de pastorear, o dever de dar o testemunho maduro, desinteressado, um testemunho de amor. Então, é essa dinâmica que a gente vai abordar. O primeiro versículo é um editorial, definitivamente. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Então, é uma introdução. Não estão mais em Jerusalém, não estão mais na sala superior, mas estão agora onde tudo começou, à beira do mar de Tiberíades, à beira do mar da Galileia. Novamente, a história recomeça. Simbologia, primeira, a história da igreja começa. É o iniciar pós-pascal, é o segundo dia. E aí alguns podem se perguntar, peraí, quantos apóstolos? Não são 12? Não, são 7. Por quê? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da cidade de Caná, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Eu e você. Exatamente essa dinâmica. São 7, ou seja, um número de perfeição, um número de completude, ou seja, todos aqueles que têm que estar à beira, naquele início eles estão. Ou seja, todos são chamados para esse início, todos são chamados para trabalhar, todos são chamados a pescar, a lançar as redes. Mas quem faz isso? Quem faz isso é Pedro. Pedro tem o dever de chamar toda a igreja a cumprir a sua missão universal. E aí vem o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam eles também, nós vamos contigo. E partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Novamente, a cena de Lucas, não apanharam nada. Ou seja, a autoridade da igreja, Pedro, tomam a decisão e os outros seguem. Mas era noite e eles não pescam nada. A noite é a imagem da incapacidade do homem de agir. Na verdade, é um trabalho que está fadado ao fracasso, quando o homem tenta fazer tudo sozinho. Pedro, ele disse, vamos pescar? Não, eu vou pescar. Então aqui é o primeiro ensinamento. A igreja, não importa qual âmbito dela, ela foi feita para agir em comunidade. Eles não pescam nada numa situação noturna, ou seja, não tem a luz. Versículo 4, chegaram amanhã. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Quando já estava amanhecendo o dia, o sol sai, a luz interior vem, e aquela luz chega ao mundo. E aí toda a situação muda. Jesus apareceu na praia e perguntou-lhes, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, eles responderam. É a mesma cena do Evangelho de São Lucas. Ele pergunta-lhes algo e então aquele que vai dar-lhe alguma coisa. Ele sempre faz isso. Se lembrarem a cena da samaritana, ele pediu de beber, mas ele que queria dar a água. Aqui ele pede de comer, mas ele que vai dar o alimento. Então, esse versículo vem comer, vem para ao redor da mesa. A manifestação e o reconhecem ao partir o pão. Ele faz pescar, mas não porque ele precise do que eles vão pescar. Ele tem tudo pronto. Quando eles vão chegar à praia, ele já vai estar com o café da manhã pronto. Eles encontram tudo pronto, tudo cozido, mas ele perguntam se eles tinham comida. Então, pescar
com o testemunho da ressurreição. E aí, naquela manhã, mesmo tendo tudo, o café estando pronto, ele diz assim: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da quantidade de peixes. E aí que é bonito, o lado direito é uma provável alusão ao lado direito do templo, ao lado perfurado, é a fonte do Espírito, é o lado direito do templo onde flui a nascente que jorra e cura e transforma e modifica o mar. É aquela releitura de Ezequiel 47, o mar que vai ficando, vai se transformando. Eles jogaram, e aí a expressão, não podiam mais puxá-la para cima. Tamanha quantidade de peixes. Aqui, sem querer fazer um simbolismo extremo, temos o trabalho apostólico, que sem a luz de Cristo fracassa, sem a luz do Espírito Santo fracassa. É a noite. Mas quando há Jesus, quando há testemunho de Jesus, quando está apontando para tudo o que Jesus fez, o trabalho tem sucesso. E aí o dia se manifesta. A presença de Jesus torna a ação dos apóstolos, a ação da igreja madura, frutífera, transformadora. Ou seja, quando ele está, tudo caminha. Quando ele não está, tudo regride. E aí nós estamos no versículo 7. Então aquele discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Novamente, o carisma percebe antes. Novamente, nós lembramos da cena que correm lado a lado, um chega, para, e o outro entra. A autoridade entra primeiro e depois o carisma. Toma consciência. Aqui novamente, João percebe primeiro, Pedro percebe depois. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se nas águas. Pedro, assim que soube, né, ele cingiu-se com a roupa e se jogou no mar. O verbo cingir-se aqui é o mesmo usado no capítulo 13, quando Jesus se cinge com uma toalha para lavar os pés. É um gesto de serviço, é colocar o avental. Mas aí temos um problema. Não é lógico, não é lógico alguém se vestir para se jogar na água. É uma contradição do ponto de vista prático. Porque você se desce para se jogar na água, não se veste. Mas aqui é um jogo que faz recordar e fazer uma síntese dos vários elementos encontrados no Evangelho. É Jesus que se torna um modelo para Pedro. Ele fica encantado com o despir-se para assumir a atitude de serviço. Da mesma maneira que Jesus tirou o manto e cingiu-se, Pedro agora também tira a túnica e se cinge com ela. Por quê? Porque agora ele quer servir. Ele não serviu antes, mas ele quer servir. Então, o que esse despir-se significa? Nós temos aqui 3 significados concatenados. Despir-se do antigo homem, do homem velho, do velho Adão. Vestir-se do homem novo, que é o Cristo, aquele que serve. E aí, o terceiro simbolismo, se lançar ao mar, que é mergulhar, é o mergulho no batismo. Pedro, nu no barco, lembra a nudez de Adão, cinge-se com a vontade e se lança ao mar, que é o batismo. A coragem de Pedro, que dá um salto na fé, ele se joga nesse elemento, que é a água, e atinge através da água Cristo. Aqui é uma figura do batismo para o cristão. Passando pelas águas, nós somos revestidos de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E aí, os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois estavam longe da terra. Não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados, 200 metros. Ao saltarem em terra, viram brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Claramente, uma cena eucarística. Então, havia comida para comer. Jesus tinha preparado tudo, tudo está preparado. O banquete está preparado, a ceia está preparada. E aí Jesus diz, trazei alguns peixes agora dos que apanhastes. Por quê? Aqui nós
nos deparamos com o símbolo da colaboração, da comunhão. Deus faz através e ele partilha conosco a capacidade de fazer mais. Cristo não precisa da igreja, não precisa dos apóstolos, mas confia a eles essa colaboração. Ele pediu-lhes comida e deu-lhes a oportunidade de pescar muito. Agora ele oferece comida e pede que eles partilhem o alimento que eles vão receber. De graça recebestes, de graça dais. É lindo isso, porque vocês, aquela chave que eu disse no início, tudo o que está sendo dito aqui está sendo dito para as primeiras comunidades. Qual é a missão delas? Qual é a missão daqueles que estão à frente da comunidade? Qual é a missão dos evangelizadores, dos catequistas, daqueles que organizam a comunidade? Ou seja, a igreja é vocacionada a colaborar com a redenção da humanidade. Onde houver um cristão, ali está Cristo, ali está a igreja. Então, nós estamos aqui diante de um mosaico de elementos constituídos por aquela comunidade de São João para fazer a reflexão acontecer nas comunidades. É a colaboração do homem na obra da redenção. Versículo 11: Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E aqui nós podemos fazer uma infinidade de raciocínios, né? Mas primeiro vamos àquilo que é mais básico. O tradutor, muitos tradutores do texto, eles dizem que subiu no barco. Não, o texto grego não fala de subir ao barco. Não há barco. Para quem já viu os pescadores à beira-mar, vocês vão entender que a nível do mar, nós estamos num ponto. Era onde estava Pedro. Ele pega as redes que estão na água e sobe. Porque quando você está a nível do mar, você está embaixo. A praia é a subir. Então ele sobe arrastando as redes, subindo. Esta é uma cena muito bonita, porque das margens, as margens, nós estamos no ponto mais baixo, ou seja, no ponto que nivela todos, todos estão à margem. Ele vai puxar da margem para um lugar mais alto. É uma visão de subida, é um caminho de subida. Essa é a visão da igreja, que vai rumo à eternidade. E é Pedro que faz isso. Mas é mais bonito o que vem agora. A rede não se rompe. Não importa quantos sejam tirados desse mar, que também significa a profundeza, o desconhecido, são salvos, são resgatados pela igreja. Subiu para a praia. Podemos ver que aqui o tradutor, né, ele quando coloca que ele subiu no barco, ele não se dá conta desta cena. Então, o certo é compreendermos assim, porque a profundidade do que a comunidade, nesse texto do capítulo 21 de São João, quer dizer é isso. Após ser todos resgatados, essa quantidade imensa, a rede não se rompe, ou seja, a igreja, ela é inquebrantável. Ele puxa a rede para a costa, ele sobe, ela está cheia, mas elas não se rompem. Aqui, os 153 peixes, muitos teólogos, Santo Agostinho, São Jerônimo, tem todo um jogo com os números. Depois, há pouco tempo atrás, tinha uma questão da gematria sobre que a união das palavras dava um nome de uma cidade e tudo mais. Mas vamos ao básico. O que está sendo dito aqui, que não importa a quantidade de peixes, ela, mesmo que sejam imensa quantidade de peixes nesta rede, ela não se rompe. Porque essa rede, ela representa também aquela túnica, a túnica que não foi rasgada, a rede que não é rasgada. Ou seja, ela é o sinal da dignidade da igreja. Que por mais que seja puxada entre ventos, não, ela não se rompe. Porque aquilo que lhe foi dada é patrimônio dela. Ou seja, aqueles que ela resgata do mar, aqueles que ela resgata, o destino deles é as alturas, é subir. Então essa é a dinâmica que nós temos aqui.
E aí, no versículo 12, vinde e comei, disse Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar quem tu és. E aquela cena, o reconheceram no partir do pão. O reconheceram no partir do pão. Não há dúvida. É para a igreja o reconhecer Cristo na Eucaristia. Reconhecer. Ninguém pergunta quem ele é. Quando nós comungamos do pão eucarístico, sabemos que ele está ali. E aqui ela tem um gesto de distribuição, é o gesto que tem um forte sabor litúrgico, a referência da praxe da comunidade, ou seja, a partilha. Onde dois ou mais estiverem reunidos, meu nome estou no meio deles. Então, essa partilha que a igreja trabalha, ela é a transformação e ela própria é a manifestação de Deus. E aí no versículo 14, nós temos uma nota editorial. Ora, era esta a terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos depois de ter ressuscitado. Novamente o 3 aqui é uma perfeição. Ou seja, ele está perfeitamente no meio da comunidade, no meio da igreja, e a igreja está madura para recebê-lo, a igreja está madura para testemunhá-lo, a igreja está madura para servi-lo. Então, nós temos aqui agora o tratamento sobre duas figuras. Versículo 15. Tendo eles comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão de João, ama-me mais do que estes? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. E aqui cordeiros é cordeirinhos mesmo em grego, né? Cordeirinhos. É o pastor que se converte para servir melhor, porque esta cena ela vai fazer menção àquela outra cena, onde ele nega 3 vezes. Aqui ele vai fazer 3 profissões de fé. 3 profissões de fé. A primeira profissão de fé feita, ele ama mais do que a esse. Aí temos um detalhe. Simão não é filho de João, é filho de Jonas. Mas por que ele usou João? Porque ele está fazendo menção a João Batista, de quem Simão Pedro era, junto com o Tiago, era discípulo. E aí, Jesus está perguntando com outras palavras: Simão do Batista, Simão de João, você continua o mesmo lá de trás, radical, ou você mudou? Pedro é um discípulo do Batista, o Batista representa um mecanismo de conversão, um mecanismo de transformação violento. É uma intervenção do Messias que separa radicalmente o bem do mal. Ele quer uma varredura, ele quer afastar todos os maus. Aqui existe uma referência às origens. Ou seja, essas são... Jesus está diante das primeiras ideias de Pedro. Pedro, você é o mesmo que estava lá com o Batista ou você mudou depois de me conhecer? Aquele que estava pronto para me dar a vida, mas que me negou, agora está pronto para dar a vida de verdade? Realmente é capaz de dar essa vida? E aí ele pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, me amas? Respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Então, nós temos aqui: apacenta os cordeirinhos, apacenta cordeiros. Só que em grego a palavra usada é triton. Triton, propriamente dito, não é o cordeirinho, é o cordeiro macho. Então, estamos passando de os neófitos, aqueles que vão conhecer a fé e que têm que ser apacentados, cuidados. E é muito bonita a cena do pastor que pega as ovelhinhas e coloca os cordeirinhos e coloca dentro de umas cestas que vão sobre os muares, as mulas, para que elas não se percam das suas mães. E depois tira e elas são alimentadas. Aqui não. Aqui são aqueles que são fortes, que são capazes de se defender, aqueles que têm uma projeção na comunidade. Você deve apacentá-los. Os chibarros, no sul do país a gente chama de o carneiro macho, aquele que tem os chifres voltados, que tem poder, que tem força. Pedro tem autoridade, Pedro tem a responsabilidade de apacentar. E aí, pergunta outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro
entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E aí ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Aqui é uma profissão de fé. E também um pedido de perdão. E aí a resposta: apacenta as minhas ovelhas. E aí o grego tem próbata. Próbata é a ovelha parideira, aquela que está gerando, gestando. Ou seja, são as comunidades que vão gerar vida nova. E é a missão de Pedro, a missão da igreja, também cuidar dessas e com muito carinho. Porque essas só são cuidadas depois que a gente toma consciência de todo o nosso caminho, por onde nós passamos, os erros que nós fizemos, as nossas fraquezas, e aí nós nos colocamos a serviço. Porque o primado que é dado a Pedro de apacentar não é um primado de autoridade, mas um primado de amor. Pedro é aquele que é chamado a amar primeiro, amar mais e dar o testemunho de amor com mais convicção, profundamente. Pedro é chamado a amar primeiramente os mais fracos, depois aqueles que têm responsabilidades na igreja e, por fim, amar a igreja que gesta as próximas gerações. É ou não é um texto maravilhoso para as nossas reflexões de comunidade, para as nossas reflexões sobre catequese, sobre os grupos, sobre os núcleos de reflexão da palavra de Deus? É transformador isso. Então essa era a intenção desse texto para aquelas comunidades. É uma comunidade convertida, é uma comunidade revigorada pelo testemunho dos primeiros dos apóstolos. Pedro, a essa altura do campeonato, já tinha morrido, João também. Então, à luz destes testemunhos, tudo isso se cumpriu. Os cordeirinhos, os chibarros e as ovelhas estão sendo pastoreadas, emunos da igreja. Então, o versículo 18, em verdade vos digo, quando eras moço, cingias, e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará onde não queres ir. E aqui, Jesus está dizendo para a igreja como é que a igreja será conduzida. Está falando é uma profecia sobre como Pedro há de morrer. Isso tudo já aconteceu, foi testemunhado por essas pessoas que estão escrevendo, ou seja, Pedro deu a vida por Jesus Cristo, foi crucificado como Jesus Cristo, ele fez aquilo que ele disse: eu vou seguir você aonde você for, e Cristo foi à cruz e Pedro foi à cruz. Ele é capaz de seguir o mestre e tornar-se também um mestre. É um contraste. Ele se cingia e fazia o que queria. Tudo bem, agora não. Agora ele tem que fazer aquilo que tem que ser feito. A igreja tem que fazer o que tem que ser feito. E existe um momento em que nós somos jovens na igreja, mas existe um momento que nós temos responsabilidades. Quando crianças somos de um jeito, quando adultos somos de um jeito, como quando pastores somos de um jeito, quando pais somos de outro jeito. Cada momento tem a sua responsabilidade. Existe aquela que é menor e aquela que é maior. E aqui está sendo deixado bem claro isso. Não é tanto que Pedro teria que passar por uma tortura, mas que ele teria um estágio que passa daquele que faz o que quer para aquele que tem que fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele tem responsabilidades. Então, e aí uma outra cena. Não importa o que vai acontecer com o João, você me segue. Não te preocupa com os outros. Te preocupa a maneira melhor de você me seguir, de você testemunhar. A verdadeira vocação de Pedro só passa agora, depois da Páscoa. Depois da Páscoa, sim, ele é chamado a fazer uma profissão de fé no amor. Então, o anúncio da imitação, ela está aqui. Ele vai imitar em tudo. O último quadro do texto do Evangelho, no capítulo 21, voltando-se, Pedro viu que seguia aquilo que eu disse. Ele olhou para o discípulo que tinha estado com Jesus, que ele amava, e perguntou: o que vai ser desse? E aí a resposta de Jesus: não te preocupe com eles, te preocupa com você. Ele tem a missão dele, você tem
a sua. E aí tem uma cena interessante, que se eu quero que ele fique até que eu venha, imagina-se que João não vai morrer, não, Jesus não disse isso, mas que o caminho de João é um e o caminho de Pedro é outro. Então, cada um tem a sua missão. E aí, nós vamos ter os dois últimos versículos, que são o epílogo do epílogo, ou seja, são a parte final desse capítulo 21. Segue o epílogo, os dois últimos versículos são adição de um editor. Em nome da comunidade, ele fez esta imagem final que claramente não é de punho do evangelista São João, mas que dá o arremate final, da fidelidade final do evangelho. Este é o discípulo que dá testemunho. Lembra que João escreveu isso, que tudo que foi escrito era para que acreditem, e agora eles estão dizendo que eles dão testemunho de que eles acreditam naquilo que João deixou como herança para eles, através dos escritos, através dos exemplos, através do seu testemunho. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, que as escreveu, e sabemos que é digno de fé esse testemunho. Então, a comunidade está atestando que tudo aquilo que foi testemunhado por João, de fato, está sendo abraçado por eles agora. E eles são os que irão dar testemunho, né? É a última expressão. Ela é retórica. É uma conclusão de obra, mas ela é muito profunda. Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma a uma, penso que nem todo mundo poderia conter os livros que descreveriam. Por quê? Porque onde está um cristão, ali está Cristo. E se ele age em nome de Cristo, com o intuito de fazer, é obra de Cristo. É obra da sua igreja. E esta obra ainda está sendo escrita. Esta obra ainda está acontecendo. Mas nós não vamos escrever, porque o que foi escrito já é suficiente para a gente transformar o mundo. É uma imitação do epílogo. É uma forma clássica do Evangelho. Mas é como o prólogo. Ela traz em si uma grande verdade. Tudo o que foi escrito é o suficiente. Agora cabe a nós, com a nossa vida, com as nossas atitudes, transformar palavra em atitude, em verbo. E essa é a grande realidade do Evangelho. Bom, meus nobres, essa é a maravilha do capítulo 21 que eu tinha para partilhar convosco. Espero que tenha sido útil. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos tratar dos 18 primeiros versículos do capítulo 1, que são o prólogo de São João. Temos também uma mensagem muito bonita ali. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus e a paz permaneça convosco. Que assim seja. Amém.